Boa noite, meus irmãos que estão participando desse culto que nós estamos tendo aqui, o Oração e Ação, Estudo Bíblico. Boa noite também para os irmãos que estão aqui presencialmente. Quero que vocês saibam que são muito bem-vindos. E nós estamos estudando o livro de Filipenses. Estamos hoje entrando no capítulo 2 do livro de Filipenses. Se você desejar, se Deus colocar no seu coração o desejo de participar das obras sociais da nossa igreja, você pode fazer isso. Você pode participar da doação de cestas básicas que nós fazemos, da doação de farinha de trigo para uma instituição que faz alimentação para moradores de rua e para moradores de baixa renda, e outras iniciativas que nós temos, como também os cursos que nós prestamos para principalmente senhoras da comunidade, no sentido de que elas aprendam técnicas que vão ajudá-las no sustento da sua família. Você pode abençoar pessoas, você pode participar de todas essas iniciativas que a Igreja Batista da Freguesia, Ilha do Governador, tem. No seu vídeo você vai ver os dados bancários da nossa igreja. Como eu disse, nós estamos hoje no livro de Filipenses, vamos seguindo a cada quarta-feira até terminar o livro, e hoje vamos ver Filipenses 2, versículos 1 até o versículo 4. Vamos orar, pedir a Deus a bênção de Deus sobre nós. Você precisa também saber que você pode mandar os seus pedidos de oração. Você pode mandar pelo chat, porque nós então estaremos orando por você, pela sua família. Depois desse momento do estudo bíblico, nós temos um momento de oração entre nós, e nós oramos pelos pedidos uns dos outros, mas também pelos pedidos que você enviar pelo chat, tá bom? Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que ainda temos para ler a Tua Palavra, para estudar a Sua Palavra, para nos reunirmos na Tua casa de oração, Senhor, livremente. Senhor Deus, abençoa, Senhor, a nossa pátria, abençoa os missionários, pastores que estão espalhados pelo Brasil, Pai. Amém. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, lendo então Filipenses 2, do versículo 1 ao versículo 4. Antes de ler, eu queria lembrar vocês de algo que a gente precisa ter em mente. Quando a gente faz a leitura de um texto bíblico, quando a gente está lendo, entendendo aquilo que está ali, pelo menos 3 dimensões diferentes estão ligadas a esse texto. A primeira dimensão é lembrar que nesse momento há alguém inspirado por Deus que escreve uma carta a uma igreja daquela época. É um homem daquela época, inspirado pelo Deus de sempre, escrevendo palavras para uma igreja daquela época. Primeira dimensão. Segunda dimensão, esse homem não sabe que está escrevendo uma carta que se tornará texto da Bíblia. Ele ainda não sabe o que é isso, Bíblia, ele não sabe o que é isso ainda. Eles têm a visão das escrituras do Velho Testamento aqui, nesse caso. Mas eles não sabem que aquilo vai se tornar um texto que constituirá a palavra de Deus. Então, aquele texto, aquelas palavras inspiradas por Deus são para aquela igreja e são também palavras que se tornarão texto sagrado, a palavra de Deus, que é a Bíblia. E terceira dimensão, é para aquela igreja, é palavra de Deus que se tornou a Bíblia, que é a palavra de Deus, e é a palavra que também é útil para nós hoje. Ela atravessa o tempo, Então mas é bom entender isso tudo, porque a gente vai entendendo o sentido das coisas, né? Então essas 3 dimensões. Então nós vamos ler. Diz assim o texto, Paulo escrevendo a uma igreja que ele ama muito, uma igreja que está em Filipos. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo,
alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quero chamar a atenção para alguns pontos importantes para a gente entender isso aqui. Primeiro, essa expressão, se há. Numa visão mais detalhada da tradução, esse se há pode ser lido como visto que há, já que há. Paulo está falando aqui àquela igreja que ele conhece tão bem, que ele ama tanto. Ele está falando a ele do seguinte: olha, eu sei que vocês têm esses sentimentos aqui. E aí ele vai elencar aqueles sentimentos. Ele vai dizer, como dissesse assim: eu sei que vocês têm esses sentimentos, essa atitude, pois alguma exortação em Cristo. Exortar é principalmente encorajar. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sei que vocês da igreja de Filipos são pessoas que encorajam uns aos outros. Eu sei que vocês são assim. Vocês não são pessoas de desencorajar um ao outro. Não, vocês encorajam uns aos outros. Eu sei. Depois ele vai dizer, alguma consolação de amor. Essa consolação de amor aqui é o fato de que ele está dizendo, eu sei também que vocês se consolam uns aos outros em amor. Por que ele está falando isso? Uma das razões é a própria perseguição aos cristãos. Não era fácil para os cristãos daquela época, como não é fácil para os cristãos de alguns países. São perseguidos, há falsos profetas, há punições, há perda de oportunidades no mercado de trabalho. Isso acontece aqui e acontecia lá. Então ele está dizendo, eu sei que vocês encorajam um ao outro, eu sei que vocês se consolam em amor. Terceira frase, alguma comunhão no Espírito. Há entre vocês alguma comunhão no Espírito. Essa palavra comunhão aqui, ela se estende para a palavra participação. Eu sei que vocês participam juntos, em espírito, no Espírito de Deus. Paulo está tecendo aqui uma série de elogios àquele povo lá, porque ele sabe que eles são assim. Depois ele vai dizer aqui, alguma comunhão do Espírito, se há, novamente o se há aqui, como visto que há, se há entranhados afetos e misericórdias. Paulo está elogiando a qualidade do amor afetuoso que há no meio dos filipenses. Aqui, entranhado, está falando das entranhas. Aquele povo antigo tinha uma ideia de que as entranhas, principalmente as entranhas da parte superior do corpo, que estão aqui, fígado, pulmões, coração, essas entranhas, eram o centro das emoções. Como hoje a gente fala aí, eu tenho você no meu coração. A gente usa essa expressão. Falar, eu amo você com as minhas entranhas, era dizer, como hoje alguém dissesse assim, eu sei que vocês se amam de coração. Eu sei que eu te amo de todo o coração. Te amo de todo o coração. Então, interessante a gente observar, Paulo, nesse primeiro versículo, está mostrando uma série de qualidades que o pessoal de Filipos tinha e que davam muita alegria para ele. Mas aí ele vem com os conselhos do segundo versículo. Ele diz assim, olha, como quem diz assim, eu sei que vocês têm todas essas qualidades, mas completai a minha alegria. Eu só vou ficar completamente alegre se, além de vocês terem essas qualidades, de se encorajarem,
de consolarem em amor uns aos outros, de participarem juntos das lutas, de amarem uns aos outros, vocês vão completar a minha alegria quando vocês passarem a pensar a mesma coisa. Vocês tiverem um pensamento comum, vocês forem unidos, como quem diz assim, tudo isso que eu falei é maravilhoso, mas se vocês não forem unidos como igreja, isso não será o suficiente. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O apóstolo Paulo elencou as qualidades daquela igreja e depois disse: olha, isso tudo é maravilhoso, mas se vocês não forem perfeitamente unidos, o inimigo vai destruir essas qualidades de vocês. Ele vai acabar destruindo essa vantagem que vocês têm. É preciso união. Isso foi dito para aquela igreja, isso é dito para essas igrejas contemporâneas. Por mais qualidades que a membresia tem, e tem, toda igreja tem pessoas com dons, tem pessoas com habilidades especiais, tem pessoas que se amam, gostam da comunhão, mas aí o texto que Paulo diz para Filipos, para a igreja em Filipos, que é o mesmo texto para a nossa igreja hoje, para o texto sagrado da Bíblia, vocês precisam ser unidos. No versículo 3, ele vai mostrar como é que a igreja, que tem tantas qualidades, pode permanecer unida. Ele vai dizer no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo é a contenda de quem se une a alguns para criticar outros. Partidarismo, partidos. Isso acontece na política. Grupos. Isso não acontece na política. Não há pessoas que acabam destruindo a sua própria família por causa das suas paixões políticas, das suas paixões de time de futebol. Acontece, não é? Acontece. Então, o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo, olha, dentro de uma igreja tem que haver união, nunca partidos, porque partidarismo gera a vanglória, é a glória de si mesmo. O meu grupo é melhor, eu sou melhor. E aí ele vai caminhando, dizendo o seguinte, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu gostaria de dar algumas referências sobre esse versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vocês lembram, no capítulo 1 aqui de Filipenses, nos versículos 14 a 17, Paulo verificou algo que estava acontecendo lá naquela igreja. Então volta um pouquinho, Filipenses 1, 14 a 17, que diz assim, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E aí ele diz, alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Porfia é discussão, conflito. Ou seja, eles estavam divulgando o Evangelho para se mostrarem superiores a outros. Esse era o sentimento que havia. Porém, outros, porém, o fazem de boa vontade. 1,16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cabeças. Havia partidarismo dentro da igreja. Era uma igreja que tinha tantas qualidades, mas havia. Isso é do ser humano. E o apóstolo Paulo, ele está mostrando, inspirado por Deus, que para a igreja se manter unida, não tem que ter partidarismo, tem que ter humildade. Ninguém é melhor do que ninguém. É isso que ele está dizendo aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Na metade do versículo 3, ele diz que deve ser desenvolvida a humildade. Humildade.
Eu quero chamar a atenção de vocês também para o que Paulo vai escrever aos Romanos, mas em outro momento, no capítulo 12, versículos 10 e 16. Vamos para Romanos um pouquinho? 12, 10 e 16. Romanos 12, versículos 10 e versículo 16. Agora aqui Paulo está escrevendo a outra igreja, a igreja em Roma, né? Mas olha como as dificuldades elas se repetem. Versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, como irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você só prefere em honra o outro quando você tem humildade, né? O versículo 16 diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, união, unidade aqui, em lugar de seres orgulhosos, condescendei, ou seja, sejam condescendentes, pacientes com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Outra igreja, outra época, mesmos problemas, os mesmos problemas. Esses são problemas que acontecem no meio da igreja ou de onde há muitas pessoas convivendo. Então Paulo está recomendando a humildade, a consideração que cada um deve fazer do outro como sendo superior a si mesmo. Voltando agora para Filipenses 2, último versículo de Filipenses 2, diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está falando sobre humildade e aqui ele fala sobre altruísmo. O altruísmo é a capacidade que uma pessoa tem de olhar a necessidade do outro e suprir essa necessidade tantas vezes antes de suprir as suas próprias. É ele se importar com o outro tanto quanto se importa consigo mesmo. Então Paulo, nesse texto, ele vai mostrar questões extremamente importantes para que uma igreja se desenvolva em paz, em humildade, em união, de forma que Deus possa agir no meio daquela igreja. Paulo está aconselhando a igreja de Filipos a que, apesar de terem tantas qualidades, não pisquem, não bobeiem, vigiem. É preciso ter humildade, é preciso ter altruísmo, é preciso estar atento ao outro, não fazer facções dentro da igreja. Palavras extremamente importantes. Dentro do livro de Filipenses, esse pequeno trecho do capítulo 2, de 1 a 4, é o texto com mais doutrina que há em toda a carta aos Filipenses. Esse é o texto mais doutrinário que Paulo leva para a igreja de Filipos e, consequentemente, para todas as igrejas, né? Inspirado por Deus. Muito bem, na semana que vem vamos dar sequência. Nós vamos agora orar, agradecer a Deus e logo depois nós estaremos dando sequência às orações. Pode mandar os seus pedidos de oração e nós vamos estar orando por você aí em casa também, ok? Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, por essa palavra que é tão importante para nós, foi tão importante para os filipenses, é importante para nós como Igreja Batista da Freguesia e é importante para todos aqueles que compõem todas as igrejas na face da terra, porque a Tua palavra é suficiente, é para sempre, Senhor. Essa palavra é que é a nossa regra de conduta e fé. Muito obrigado, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar vocês que na sexta-feira, às 19h30, neste mesmo canal do YouTube, nós estaremos com as histórias contadas pela tia Raquel Ferreira e as atividades propostas para as crianças. Não deixe de sintonizar, sexta-feira, 19h30, Oração e Ação Kids. Até lá!